Esse programa é um oferecimento da ABF Educação, o parceiro certo para quem deseja se profissionalizar nas melhores práticas do franchising. No franchising é comum os royalties pagos por bons franqueados ser gasto para resolver os problemas daqueles que não operam direito suas franquias. Para resolver esse problema, só há um caminho: investir no processo de seleção de novos franqueados. Nos Estados Unidos, eles levam isso tão a sério que inventaram uma prática muito simples e eficaz para identificar os melhores candidatos: o Discovery Day. Você sabe o que é isso? André, obrigado por você ter vindo ao Bastidores do Franchising. Eu que agradeço, Pedro. Tem um novo nome que tem andado aí pelas redes franqueadoras chamado Discovery Day. O que é um Discovery Day? É engraçado, Pedro, porque no Brasil a gente está confundindo um pouco o Discovery Day com o Test Drive, que é aquele processo onde a gente coloca um candidato à franquia dentro de uma operação para que ele desenvolva essa operação, para que ele opere esse negócio durante 1 ou 2 dias. E a gente no Brasil está falando que isso é o Discovery Day. Mas o Discovery Day é um processo muito mais abrangente do que simplesmente o Test Drive. Na verdade, é um momento onde existe um alinhamento de expectativas entre franqueador e franqueado, e candidato a franqueado, obviamente. Durante esse dia desse Discovery Day, que pode durar 1 a 3 dias, o candidato a franqueado fica na empresa franqueadora e participa desse processo de seleção, não só mais com o departamento de expansão da franqueadora, mas com outros executivos envolvidos na operação da franquia. Poderia dizer que Test Drive é só um pedaço do Discovery Day como um todo. Sim, é uma das ferramentas que se utiliza para a tomada de decisão. No Test Drive, o candidato ele vai se expor, ele vai atender clientes, ele vai controlar estoque, ele vai mexer no software. E quando ele faz essas atividades, o franqueador tem que checar se realmente esse franqueado é aderente aos processos da empresa. E ao mesmo tempo, o franqueado também está avaliando se o negócio que ele quer entrar é realmente um negócio interessante, se ele gosta, se ele tem afinidade, se ele tem sinergia com aquele business. Então acho que é um momento de decisão de ambas as partes. Eu como candidato quero entender se esse negócio realmente é para mim, e eu como franqueador quero entender se esse candidato realmente tem o perfil que eu preciso para fazer com que minha rede cresça de maneira segura e perene. Como é que fica o conflito entre a necessidade de crescimento da rede, que precisa colocar mais e mais franqueados, versus a seleção com qualidade? Eu imagino que isso daí seja um grande conflito quando a gente fala de Discovery Day. No Brasil, a gente está vivendo um dilema. A gente, obviamente, tem redes muito bem estruturadas e bem implantadas, mas a gente ainda é um mercado jovem. E tem muitas empresas franqueadoras nos últimos 3, 4, 5 anos que se lançaram no mercado. E essas empresas ainda estão passando por um processo de ramp-up, de crescimento no número de unidades. E muitas vezes a gente confunde um pouquinho seleção com vendas. E aí a gente está mais preocupado em vender do que em selecionar. Porque o dinheiro da taxa de franquia vai pagar as contas da franqueadora enquanto ela não vive dos royalties gerados pela rede? Ainda, um pouco por causa disso. Eu acho que existe uma necessidade de um número de operações para justificar toda essa franqueadora. Ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio, que eu diria hoje no mercado, se a gente fosse estimar, dependendo do segmento, dependendo do ramo, entre 20 e 30 lojas. Quando você ainda não tem 20 ou 30 lojas na tua operação, você ainda está investindo na empresa franqueadora. Tá? A partir de 20 ou 30 lojas, eu acredito que seja o ponto de equilíbrio em número de lojas para que você comece a ter um resultado operacional na franqueadora. André, que outros benefícios você vê além de melhorar o processo de seleção de novos franqueados? A gente utiliza uma técnica que a gente chama que é a técnica dos 3 Cs. Eu acho que o momento do Discovery Day é onde você tem a visão exatamente se esses 3 Cs se comportam de maneira adequada tanto para o franqueador quanto para o candidato. Eu chamo o C da confiança, da complementaridade e o C de convergência. Confiança é o olho no olho, é a confiança mútua entre o franqueador e o seu candidato a franqueado. A complementaridade é se a gente tem complementaridade nas nossas atuações. Eu como franqueador
e o candidato como franqueado. Ele sabe qual que é o papel dele e sabe qual que é o meu papel como franqueador. E quando a gente fala em convergência, é se a gente tem convergência de princípios, convergência de valores, quer dizer, se a gente pensa igual, porque numa rede a gente precisa pensar igual. Então eu acho que se a gente pudesse resumir o Discovery Day, onde a gente envolve não só a área de expansão, mas todos os departamentos da franqueadora, é um momento onde a gente alinha expectativa e a gente entende se existe confiança mútua, complementaridade de ações e convergências de ideias para que a gente possa ter uma franquia interessante. Quem que está utilizando o Discovery Day de maneira prática e realmente ajudando no processo de seleção? Eu acho que a gente tem partes de Discovery Day sendo bem feitos. A Alpha Graphics, ela utiliza, até por ela ser uma empresa americana e ter já todo o desenvolvimento do Discovery Day lá fora, o Rodrigo já está utilizando aqui muitas coisas do Discovery Day no seu processo de seleção. Se você pegar a TAM Viagens, ela também já exige que o candidato à franquia elabore um business plan e defenda o porquê de montar uma franquia da TAM na cidade dele. O Damásio, que é o Complexo Educacional Damásio de Jesus, também já utiliza a questão do business plan. Que dica você daria para quem está assistindo o programa e está pensando em implantar um Discovery Day? Olha, eu acho que é muito importante você ter esse Discovery Day na sua empresa. Você, de uma certa forma, envolve e compromete outros membros da franqueadora dentro do processo, porque antigamente fica aquela grande briga, área comercial com os outros departamentos, porque a área comercial, a área de venda de franquias pode prometer alguma coisa que depois não foi alinhado com os outros departamentos. Então, eu acho que, de uma certa forma, esse Discovery Day também aproxima a própria estrutura franqueadora da empresa no commitment, no comprometimento que eles têm com a rede de franquias. Eu acho que o test drive ele é fundamental. Como no Brasil a gente ainda tem um pouco de medo de abrir os nossos segredos de negócio aos nossos candidatos, eu acho que esse test drive pode ser feito depois da assinatura de um pré-contrato de franquia, depois da entrega da COF, assinatura de um pré-contrato, mas essas etapas do Discovery Day, de uma entrevista mais conjunta, onde todo mundo participa, faça isso antes da entrega da circular de oferta. Você acha que esse medo de apresentar as informações da empresa, ele é fundamentado? Porque até onde eu sei, teu competidor já sabe qual que é a tua circular de oferta, já tem cópia do teu contrato, já sabe tua estratégia. O que isso realmente inibe? Dependendo da profundidade que você vai dar no test drive, você realmente pode estar entregando alguns segredos de negócio que você só entregaria isso depois do contrato de franquia assinado. Mas será que existe esse segredo? É isso que eu estou perguntando. Será que esses segredos de negócio existem? Eu acho que tem empresas que sim, que tem tecnologias por trás, que tem processos de treinamento. Eu acho que vai variar de empresa a empresa. Mas esse é um medo, eu estou falando, é um medo. Então, se o franqueador tiver este medo, que faça isso após a assinatura do pré-contrato. Se não, pode fazer antes e aí a gente vai voltar no processo de Discovery Day das franquias internacionais, das franquias americanas, onde o test drive acontece durante o processo de Discovery Day antes da entrega da circular de oferta de franquia. Que seria o ideal, né? Porque daí você realmente vê se você gosta daquele negócio, você tem afinidade, né? Porque não adianta você assinar um contrato, depois você vai lá para o primeiro dia de operação e fala, nossa, detesto ficar nessa operação aqui. Perfeito. Esse é o ideal. Eu acho que é o mundo ideal e a gente está caminhando para isso. André, obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Pedro. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá!